telespectadores, nós voltamos aqui com o Tirso Meirelles, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, aqui na sede do Sebrae, São Paulo, e falando um pouco de toda essa transformação do trabalho que foi desenvolvido no ano de 2019, com as novas perspectivas de 2020, já com toda a estrutura já bem azeitada e as coisas já andando, você consegue detectar tudo aquilo que pode e precisa de ajuste, aonde pode ser mais investido e pode melhorar, né, Tirso? Sem dúvida. Além de tudo isso, Otávio, um fator importante que nós vamos fortalecer no estado de São Paulo são os arranjos produtivos. Então, os arranjos produtivos são as peculiaridades e as vocações locais existente no interior do estado, ou no turismo, ou no artesanato, ou na indústria calçadista, ou na indústria de joias, semijoias. Nós vamos criar os clusters, que seria vários grupos de pequenos empresas, fortalecendo a qualidade e a produtividade deles e criando o desenvolvimento local. Isso vai ser fantástico para que eles possam estar preparados para participar de uma feira, como também para exportar. Então esse é um grande projeto que você interliga a cadeia produtiva como um todo. O agro, a indústria, o comércio, o serviço, fortalecendo todos os procedimentos. Esse é um ponto fundamental para que você possa ter o desenvolvimento local e regional. A partir daí você cria as plataformas digitais. Vou dar um exemplo. Nós temos produção agrícola no nosso litoral. Então você pega lá Ubatuba, Caraguatatuba, Santos, nós temos produção agrícola lá. E quando nós fomos fazer um trabalho ali, verificamos que toda aquela produção que é feita naquela base embaixo, ela é levada para São José dos Campos para ser comercializada. Aí o hotel, restaurantes e a comunidade sobe para comprar e leva para lá. Então, quer dizer, isso chama-se turismo de produto agrícola. Desenvolvemos uma ferramenta digital e aí você volta a trazer aquele conceito inicial da economia, oferta e procura. E quando você coloca oferta e procura nessa plataforma, você sabe quem está precisando e quem precisa produzir. Então, toda a comercialização dos seus produtos ficaram lá embaixo, não subiram mais. E aqueles produtos não existentes lá, nós conseguimos aperfeiçoar o produtor para que ele também produza lá e fica por lá mesmo. Então, quer dizer, essa é a força do empreendedorismo brasileiro para que nós possamos desenvolver a estrutura como um todo e ter o seu próprio desenvolvimento local e valorizando as peculiaridades regionais, que seria a vocação regional. E Tirso, falando um pouco da parte educacional, como é que o Sebrae está se desenvolvendo e quais são os projetos que já estão em andamento, e os futuros que você, já com essa sua visão empreendedora, já detectou com a sua equipe? Você falou tudo, né? Além de nós trabalharmos o fortalecimento da micro e pequena empresa, da musculatura para a micro e pequena empresa, das condições necessárias para que ele possa permanecer em atividade, porque hoje no nosso país, 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Nós temos apenas 1% de média e grande empresa. Então você vê a força que nós temos do empreendedorismo. Mas nós temos de modificar esse procedimento. Então, numa pesquisa recente, hoje, desses 13 milhões, 12 milhões de desempregados, apenas 1% está procurando ser empreendedor. O restante está procurando emprego. Né? Então nós precisamos mudar essa concepção e aí nós verificamos que a necessidade para que isso ocorra com uma velocidade maior é trabalharmos as crianças. Então nós temos os jovens primeiros passos de empreendedorismo, que começa desde o primeiro ano primário e vai até a universidade. Isso é espetacular, porque você motiva aquela pessoa o que ela tem de melhor dentro dela, que é o empreendedorismo, que ela tem vontade de fazer, que ela tem vontade de desenvolver. Então é espetacular quando você dá as condições necessárias para as pessoas empreenderem. Eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para o Tirso também, porque a sua liderança à frente do agro, do nosso estado do Brasil, você é uma pessoa muito ligada ao agronegócio, tem um conhecimento importante. E o Brasil, falando de São Paulo, nós temos uma vocação muito grande, onde, independentemente de soja, milho, laranja, enfim,
Nós temos muitas frutas e as frutas brasileiras, elas têm um mercado muito exponencial na Europa, nos Estados Unidos. Como é que vocês estão olhando para esse mercado? Realmente você pegou meu ponto fraco, né? Eu nasci na propriedade rural, vivi na propriedade rural e as minhas raízes estão ligadas ao setor rural, né? O setor rural é magnífico, ele te dá a base para tudo, dá as condições primárias de qualquer ser humano. E eu até falo o seguinte, Otávio, que a grande revolução que nós tivemos no mundo, nós podemos dizer que possa ser o telefone, pode ser energia elétrica, pode ser tudo que você possa imaginar, indústria 5.0 e tal. Mas o homem só conseguiu se transformar para chegar onde nós chegamos quando ele saiu do contexto de Nomad. Ele, efetivamente, quando ele saiu e parou de caçar, e ele foi atrás de outras áreas que tinha alimentação, e ele começou a produzir o seu próprio alimento, e ele começou a produzir a sua própria pecuária, o seu próprio peixe, todo o processo de transformação, ele conseguiu criar as comunidades, ele conseguiu criar as cidades, as metrópoles. Caso contrário, o nômade, ele simplesmente faz o quê? Ele come tudo que tem ao seu redor, acaba que ele muda para um outro canto. E ele nunca conseguiria parar para criar essas necessidades que o ser humano tem. Então, a transformação foi a transformação do alimento. Essa, para mim, foi a maior transformação do ser humano. E o Brasil é um dos elementos mais significativos da agropecuária mundial, porque nós produzimos com sustentabilidade. Infelizmente, a mídia leva para um outro lado. Não atua. Você instrui as pessoas. A mídia que quer desvirtuar o processo cria as fake news. Mas hoje, o maior código florestal do mundo de conservação e sustentabilidade é do Brasil. Hoje, 61% de toda a floresta natural nossa é natural, não é mexível. Nós temos 100 milhões de hectares para agricultura, mais 160 milhões de hectares para pecuária. De tal forma, isso sem derrubar um pé de árvore. Pelo contrário, há 100 anos atrás, nós representávamos em torno de 11% da floresta mundial. Hoje, nós representamos praticamente 39% da floresta mundial. Nós plantamos, não, nós conservamos. O mundo acabou com a sua floresta. E querem criar dificuldade para o país. Mas isso não vai ocorrer. Prova é que o Estado de São Paulo tem de preservar 20% da reserva legal. É a mesma coisa você ter um apartamento e você ter 4 quartos lá, você não pode mexer. E você é responsável, porque se alguém entrar lá, você vai responder criminalmente. Esse é o produtor rural. E aqui, mesmo você tendo essa reserva, você produz nos 80%. Você tem a APP também, que você tem de retirar e tal. Hoje nós somos o maior produtor de borracha do Brasil. O estado de São Paulo. De maçã, de açúcar, né, de álcool. Né? A laranja está em primeiro, ainda continua em primeiro. Então nós temos uma diversidade muito grande, o estado de São Paulo, pela sua capilaridade, pela sua pesquisa. Inclusive foi lançado agora recentemente, você estava lá, tive o prazer de cumprimentá-lo, que é o Agro Expo. Vai ser a primeira feira a nível Brasil, onde virão os mercados internacionais, em torno aí de 80 a 100 países, para conhecer os produtos nossos para serem exportados. Para você ter uma ideia, nós estivemos na Espanha, conforme nós estávamos falando da prospecção, e eu fui visitar um similar Ceasa de lá. E lá, 4 horas da manhã, quando chegam os produtos, estava eu lá. E fui conversar com os produtores. Aqueles produtores espanhóis, sabe o que eles têm? 8 mil, 10 mil, 7 mil hectares aqui no Brasil, produzindo melão, produzindo maçã, produzindo frutas para levar para a Espanha, e a Espanha faz toda a distribuição no mercado comum europeu. Então, quer dizer, nós temos um potencial muito grande, porque o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem um clima tropical e você pode produzir 3 vezes ao ano. Por quê? Porque nós temos clima, nós temos sol, nós temos água e nós temos terra. Então é espetacular. Então o agronegócio brasileiro é o que vai sustentar e diminuir a miséria do mundo, dos habitantes do mundo que passam por uma dificuldade tremenda de inanição por falta de alimentação. E vamos conquistar o mercado
para fortalecer a balança comercial e vamos manter também a nossa cesta básica da forma que nós fizemos. Se você for analisar hoje, um dos grandes responsáveis, não é dito, mas um dos grandes responsáveis para que a inflação esteja baixa é a cesta básica que o produtor faz os produtos e continua com preço baixo para a nossa sociedade. Nós conversamos com Tirso Meirelles, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae São Paulo, aqui no nosso programa na noite de hoje. E sempre um prazer, Tirso. Você é um líder do qual eu tenho uma grande admiração. Você faz um trabalho dignificante, do qual nós, como imprensa, como mídia, fazemos questão de mostrar o Brasil que dá certo, seja ele através da iniciativa privada, seja ele através da iniciativa pública. E com o seu conhecimento e com a sua liderança, 2020 nós estamos apenas começando a fazer tudo funcionar como deve ser feito. Otávio, Roberta, eu que agradeço vocês. Nós aprendemos diariamente. Com a graça de Deus, me dá as condições de eu estar sempre reciclando, conhecendo e aprimorando. E conhecimento desse vem muito de você também. E você, nas nossas conversas, abrilhantam, como também você tem as reuniões suas mensais com grandes grupos empresários, dialogando sobre a economia brasileira, dialogando sobre os problemas brasileiros e mundiais. E isso é um agregador de valores para o conceito que a gente tem essa preocupação do aprimoramento contínuo. Eu que agradeço vocês e eu que fico muito honrado e desejo muito sucesso, mais ainda em 2020. Muito bem. Tirso Meirelles. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Radar Television aqui pela sua rede CNT de televisão.